Graça e paz, igreja, boa noite, tudo bem? Vamos juntos adorar ao nosso Deus nessa noite. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Você pode declarar nessa noite, neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Olá, boa noite, igreja. Tá tudo bem por aí? Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nós estamos aqui em mais uma roda com os professores na nossa escola bíblica. Essa é a nossa segunda roda. Se você acompanhou da última vez, nós iniciamos esse momento com alguns professores da escola bíblica. E hoje nós temos um outro grupo aqui. Penilton, você, se estiver nos acompanhando aí, vai ver que hoje tem equilíbrio aqui. Não está de um lado com mais peso e outro não. Nós temos aqui 2 jovens e 2 jovens fazendo parte desse momento que Deus reservou para nós. Então, nós somos gratos a Deus pela oportunidade e da maneira como Deus tem conduzido as nossas vidas para aprender a palavra de Deus. A Igreja Batista Betânia é uma igreja que gosta de estudar a palavra de Deus. É uma igreja que tem amor, que tem zelo e tem todo um cuidado de ensinar, e os irmãos têm aprendido coisas preciosas por meio da palavra de Deus. Bem, nós hoje temos conosco, e esse equilíbrio também se dá porque nós temos professores da classe de jovens, nós temos a professora Keila, o professor Tiago, e vamos ter o irmão Moraes. O irmão Moraes, ele acompanha os irmãos que chegam na igreja juntamente com a sua esposa, a irmã Joselina. Aquelas pessoas que se convertem ou se reconciliam,
quando nós tínhamos a escola bíblica presencial, a escola bíblica dominical presencial, o irmão Moraes ele fazia essa atividade, ele cuidava dessas pessoas, ele ensinava os primeiros passos da vida cristã, e ele está aqui conosco também nessa noite. Nós vamos, nesse momento, fazer a nossa primeira roda, não de apresentações, mas de cumprimentos. E aí eu vou passar a palavra a Tiago, depois Moraes, e a gente vai terminar com Keila, tá bom? Amém. A graça e a paz aos irmãos que nos ouvem do outro lado e aos irmãos que aqui estão para dialogar sobre a boa palavra do Senhor. Eu me alegro pelo convite, por participar dessa experiência que tem sido nova para nós em meio a esse tempo, né, de dificuldades no sentido de estarmos presentes juntos, né, no calor ali com os nossos irmãos, as nossas turmas. Mas é bom que também por aqui nós abrangemos mais pessoas e que Deus seja glorificado, né? E saber que essa mensagem pode alcançar mais vidas me alegra muito poder participar. Então eu agradeço o convite da nossa diretora de EBD e dos nossos irmãos que estão aqui, que são bênçãos do Senhor para essa igreja que é edificada na palavra do Senhor. A graça e a paz, queridos. Nós estamos felizes por estarmos aqui na Igreja Batista Betânia, levando a palavra através das mídias, através dos canais, para aqueles que se interessarem em estar conosco durante esse período. Nós agradecemos, se você quiser estar conosco, nós agradecemos a sua presença, agradecemos o seu comprometimento e creia que você vai aprender algo que você já sabia, mas que talvez estivesse esquecido. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus tem nos comissionado: entregar, ensinar e aprender. Amém? Boa noite, Igreja do Senhor, graça e paz. É uma alegria estarmos aqui com esse momento tão especial que o Senhor preparou para nós, estarmos aqui, poder compartilhar um pouco da palavra com os irmãos, uns com os outros. Isso é saudável para a igreja, porque sentimos falta de estarmos aprendendo mais da palavra de Deus, com mais profundidade. Sentimos falta da escola bíblica, mas o Senhor, Ele abriu essa porta, essa oportunidade. Nós estamos aqui muito felizes, estamos aqui felizes por ter essa oportunidade de nós estar trabalhando a palavra, compartilhando, aprendendo, ensinando, e é motivo de gratidão para cada um de nós. Amém. Bem, meus queridos, a Bíblia fala para nós que nós somos estrangeiros nessa terra, que a nossa pátria é lá no céu. Mas só que nós vivemos nesse mundo, nós estamos em plena atividade, em pleno desenvolvimento. A nossa vida aqui, nós caminhamos, nós temos família, nós temos trabalho, estudamos. Então, nós temos uma vida plena de atividades nesse mundo. E hoje nós vamos fazer algumas discussões pensando nessa jornada, nessa nossa jornada cristã, nessa nossa vida cristã e que desafios Deus tem colocado para nós. E nesse percurso que nós temos um percurso que às vezes nós passamos por espinhos, nós passamos por tempestades, nós passamos por vendavais, e Jesus já fez o alerta: no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão passar por muitas dificuldades, assim disse o Senhor Jesus. Mas tem uma coisa também na Bíblia, e isso me alegra bastante, é quando tem aquela metáfora do atleta, aquela analogia de que a caminhada cristã é uma caminhada de um atleta que faz uma corrida, e essa corrida é em busca de um prêmio. Eu aprecio muito essa analogia que às vezes Paulo faz da caminhada cristã e da corrida cristã. E nessa noite a gente vai pensar sobre o seguinte tema: os desafios da vida cristã. Que desafios são esses? Que desafios você tem tido na sua vida cristã? Como é que tem sido a tua caminhada? Como tem sido os momentos difíceis que você tem passado? Mas vamos pensar
nas aflições, nas dificuldades, mas vamos pensar em nós mesmos. Que desafios nós, enquanto cristãos, nós temos na vida. Deus nos desafia para mantermos o nosso testemunho fiel de homens e mulheres de Deus, pessoas salvas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. E nós vamos orar, pedindo que Deus nos auxilie, que Deus nos ajude, para que esse momento seja prazeroso e muito bom na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo momento que nós estamos aqui, Senhor. Iremos passar meditando intensamente sobre a Tua palavra. E esse exercício já começou muito antes, o Senhor já falou aos nossos corações, e nós rogamos que o Senhor fale ao coração da Tua igreja, que o Senhor, Deus amado, fale com os Teus filhos que estão em casa, fale com Tuas filhas, fale com as famílias que estão nos acompanhando, fale, ó Deus amado, com os amigos que estão nos acompanhando. Nessa noite nós queremos somente falar aquilo que o Senhor já falou ao nosso coração, para que Tua igreja possa crescer na graça e no conhecimento da verdade. Assim, Deus, que essa oportunidade, essa forma de ensinar e aprender a Tua palavra alcance cada vez mais pessoas, mais lares, e o Teu nome possa ser glorificado. Eu quero te louvar, Deus, e agradecer pela vida dos meus irmãos que estão aqui conosco, pela vida de Keila, pela vida do irmão Moraes, pela vida do Tiago. Senhor, que nós possamos juntos conversarmos, dialogarmos e chegarmos a um entendimento, Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e na certeza que o Senhor vai continuar fazendo coisas grandiosas em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E o texto, eu gosto dessa tradução porque ele fala por diversas provações. Tem uma que fala por diversas tentações. E eu gosto dessa das provações. E nessa vida cristã que nós temos, nessa caminhada, nessa jornada, os desafios, eles são muitos, das mais variadas formas, os embates são grandes. Nós vamos dialogar nessa noite, pautados na carta de Tiago, nos capítulos 4 e 5. Para você que está em casa, eu faço a pergunta e depois os professores terão a oportunidade de complementar, participarem, de manifestarem as suas opiniões. Que tipos de desafios você acha que o cristão enfrenta neste mundo para se manter firme em seguir os princípios da palavra de Deus? Que tipos de desafios são esses? Aí eu queria pedir que Tiago, ele pudesse estar nos falando, à luz da Bíblia, à luz de Tiago, dos capítulos 4 e 5, que desafio ele poderia iniciar destacando que o cristão ele tem na sua vida, na sua caminhada, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Sol, eu analisando e ouvindo a mensagem de Tiago, e é algo que a Bíblia relata desde o começo, sobre esses desafios, que é que dá entrada para muita coisa para nós, que é desejar andar sozinho. Achar que, em meio a tudo isso, o homem pode satisfazer a si mesmo, né? E essa vontade, que não é provida dos céus, tende a nos movimentar a ter atitudes erradas, motivos que nos fazem caminhar ao ponto, muitas vezes, de chegar ao abismo, né? E aí se lembrar de que existe um Senhor que reina sobre todas as coisas. E aí
o grande desafio é nós reconhecermos a nossa pequenez. E reconhecer que nós precisamos depender e entender que Deus é quem dirige os nossos passos, para que possamos, sim, caminhar firme nessa jornada de desafios. Nós estamos vendo atualmente que grande desafio a igreja tem passado. Mas aqueles que creem no Senhor e confiam no Senhor sabem que sempre vai haver uma saída. Na nossa jornada, há uma porta no final. Se você entra, você sai. E às vezes nós deixamos de lado esse primeiro ponto, que caminha para que nós possamos errar e nos perder o norte da caminhada. Eu creio que o grande desafio nosso é, primeiro, entender e colocar-nos diante do Senhor para que nossos desejos não nos dominem, para que possamos, sim, seguir e trilhar de forma sábia nesta terra, no tempo curto que temos aqui. Porque parece que, às vezes, nós pensamos e agimos como se fôssemos eternos aqui nessa terra, e não voltaremos ao pó. Veja bem, a tua fala, ela nos faz reportar para uma coisa que Tiago fala na carta dele. Quando tu fala dos desafios de reconhecer a nossa pequenez, e o que eu acho interessante para a gente trazer a discussão agora, quando tu fala da questão do desejo, né? E tem uma coisa que Tiago fala lá na carta, que a gente pode trazer para a nossa meditação, depois eu vou passar para a Keila, para ela manifestar também a opinião dela. Tem alguns perigos que nós corremos em cometer nessa caminhada, né? E um deles é o cuidado com os desejos. Que desejos nós temos manifestado? Como esses desejos, eles podem comprometer a nossa jornada, o nosso processo de santificação. Como esses desejos, eles podem não estar pautados naquilo que Deus quer para nós, ou não estão coadunando com a vontade de Deus para as nossas vidas. Não é isso, Keila? Isso mesmo. Tiago, ele começa fazendo perguntas. Por que as guerras? Por que as brigas? Por que os conflitos? E ele dá a resposta que a origem de tudo isso é o desejo desenfreado do homem de querer obter as coisas, né? Então, o ser humano, ele é dotado de desejo. A gente deseja ler bons livros, escutar uma boa música. Temos desejo de comer uma comida boa, sim, isso é normal. Mas a partir do momento que o homem coloca o seu coração em um objeto de desejo e faz de tudo para conseguir aquilo, então aí é pecado. Aí começa o erro, aí desagrada a Deus, aí já não está mais na vontade de Deus. E começa a cobiçar, e começa a invejar, e começa a querer aquilo. Então, aí o texto já vai dizer que dessa forma já não agrada a Deus. Então, o desejo, a cobiça, disso que gera os conflitos, porque para conseguir aquilo que ele deseja, ele vai fazer de tudo para conseguir. Vai brigar com o seu próximo, vai ter conflitos, até conseguir aquilo que deseja. Cobiça, inveja, e aí vai gerando o pecado. Então, o texto diz que nós devemos resistir, né, a esse tipo de desejo. Ter desejo é normal, mas um desejo, colocar a sua mente, o seu coração em um objeto e querer aquilo a qualquer custo, a qualquer preço, passando por cima de quem for, aí sim, não é com a vontade de Deus e gera pecado. E aí a gente percebe que não somente... ainda diz mais o texto, que pedis e não recebeis porque pedis mal, mas é porque o coração está cheio de desejo, de cobiça, de inveja, e o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a motivação do nosso coração. Às vezes nós estamos orando, mas a gente só ora por aquilo que a gente quer, só aquilo que a gente deseja, só pelos nossos próprios interesses. Então, quando a gente tem essa mentalidade, a gente se torna uma pessoa egoísta, uma pessoa presunçosa. Então, a Bíblia nos orienta. Tiago aqui está advertindo acerca deste pecado, acerca deste erro que alguns cristãos estão cometendo, desejando, cobiçando, guerreando, entrando em conflito com o seu irmão para conseguir aquilo que tanto deseja, que tanto anseia.
Eu achei muito boa a tua colocação, sabe por quê? Porque, assim, ele já diz assim, não pedis. Vocês estão desejando, não estão cobiçando, não estão invejando. Alguns cristãos nessa prática na igreja, e ele falando, não pedis. Mas quando vocês pedem, não recebem. E não recebem por quê? Porque pedem mal. Para quê? Para satisfazerem os seus desejos, satisfazerem as suas vontades. É errado eu desejar algo de bom? Não. Mas até que ponto o que eu estou desejando vai de fato edificar a minha vida e a vida do meu próximo? Né? Esse é um grande desafio. Vamos a um exemplo. A pessoa chega para você e diz assim, passei em concurso tal em primeiro lugar. Poxa, ele passou em primeiro lugar e eu não passei. Mas a gente vai fazer algumas análises. Aquela pessoa que passou em primeiro lugar naquele concurso, ele se dedicou, ele estudou, ele não só teve o desejo de passar no concurso, mas ele foi lá e fez o que era para ser feito. Aí alguém ouve e diz assim, poxa, Senhor, eu pedi tanto para ti, para me passar nesse concurso, e eu não passei. Mas a gente esquece daquilo que nós devemos fazer, daquilo que... E aí, o texto é enfático ao dizer, vocês não recebem porque pedem mal. Não recebem porque pedem mal. E isso é um perigo que a gente pode cometer se a gente não atentar para os princípios da palavra de Deus, né? E aí, além dessa questão dos desejos errados, da vontade errada, como que a gente tem colocado as nossas petições diante de Deus, para quê? Né? Como? Tem uma outra coisa que a gente pode analisar, que esses desejos errados também vão estar voltados para os perigos que o mundo traz para a nossa vida. E Keila falou um pouco sobre isso. Às vezes a gente quer ter muito, a gente vive numa sociedade altamente consumista, existe um apelo para o consumo muito grande, é consumir, 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 e às vezes as nossas petições, elas estão voltadas para quê? Para isso. E aí a gente vai pensar um pouco nos perigos do mundo. Irmão Moraes, o que o senhor poderia destacar sobre esses perigos do mundo para o cristão? Quais são os perigos? Depois, Tiago, tu queres falar? Só complementar o que a Keila falou, quando o Tiago fala sobre a questão dos desejos, que é a entrada para tudo. Eu lembro, lá no começo da história da humanidade, o homem desejou ter conhecimento. Foi citado que não é errado, assim como não é errado desejar ou querer outras coisas. Aí vem a questão da idolatria, né? Que é consequência do desejo, que é a porta de entrada para os pecados. Adão e Eva ouviram e aprenderam do Senhor toda a instrução que eles deveriam fazer, tinham o necessário, e aí, novamente, o que me remete também é a insatisfação humana, de se satisfazer em Deus com aquilo que Deus dá, porque Deus sabe o que nós precisamos dia a dia. Então, entra, lá no começo, aquela história, o homem desobedece a Deus, porque as pessoas acham que desejo é só aqueles desejos de inclinação sexual. Não é. É qualquer coisa que tenta substituir a Deus. É tudo aquilo que para mim ainda não me satisfez. E os desejos, eles são tão incontroláveis, tão terríveis, que Paulo vai falar para Timóteo, por ele ser jovem, que ele fuja dos desejos da mocidade. A única coisa que a palavra do Senhor diz é para nós resistirmos ao mal, ao diabo. E esse já foi vencido. Mas o nosso eu, ele está conosco todo dia. Ele está entranhado em nós a vontade de querer mais. Parece que é como se fosse uma sanguessuga. Me dá, me dá, me dá, parece que nunca é saciado. E aí, outro ponto que me traz a lembrança quando nós falamos isso, a morte, a primeira morte. Novamente, o desejo trouxe inveja. E inveja trouxe a morte. Então, nós temos que analisar sempre isso. E quando eu leio o Tiago, e quando eu ouço sobre ministração, sobre essa situação de pedir, dos desejos que vêm sobre nossas vidas, que dê uma entrada para isso, eu começo a refletir e ver que em mim há muito isso. E se eu não buscar no Senhor, na sua direção, no seu Espírito, eu tendo a deixar que essa porta adentre todo tipo de lixo,
todo tipo de impureza, de maldade em mim, que vai gerar conflitos não só internos próprios para mim, mas relacional com os meus irmãos, né? A gente vê. Aí para encerrar minha fala, eu lembro de Acã. Vocês lembram da história de Acã? Acã desejou aquela capa, uma simples capa, mas que acarretou uma consequência: derrota para o povo de Israel, pecado dentro do povo. Ou seja, a santidade, como foi citado pela nossa professora Solange, foi adentrando ali, e a santidade foi Deus se afastando, porque o Deus Santo não se mistura com impureza. A santidade do Senhor revela a nossa impureza. E aí foi todo aquele processo até se descobrir quem foi a pessoa. Eles não entenderam, acharam que Deus tinha feito alguma por maldade, mas não, foi consequência do desejo de um homem que trouxe contaminação para aquele povo. E assim acontece com a sociedade hoje, né? Nós vemos os homens desejando corriqueiramente coisas e mais coisas a curto prazo para satisfazer o seu desejo. Sim, irmão, pode. Irmão Solange e a Igreja do Senhor, Tiago ele já nos adverte aqui no seu capítulo 4, versículo 5, ele nos adverte com relação a dois perigos que o mundo nos apresenta: a insubordinação e a maledicência. Perigos do mundo, verdadeiramente, amados, perigos do mundo não é só a insubordinação e a maledicência. Perigo do mundo é tudo aquilo que nós estamos vivenciando e que nós estamos nos afeiçoando a determinados perigos, quando você acha que não é tão perigo assim. Muitas vezes, nós nos achamos em uma situação bem confortável, mas se nós formos analisar, esse confortável nos traz uma série de consequências, uma série de coisas que vai nos levar a determinada situação, a nos apresentar diversos tipos de perigos. É muito fácil para o crente, é muito fácil para a Igreja do Senhor se desviar da palavra. Por quê? Porque o mundo já nos leva a nos desviar da palavra. Tantas coisas que o mundo oferece, tantos perigos para o crente, tantos perigos para a Igreja do Senhor. Quantas vezes nós estamos aqui e nós estamos achando que nós estamos bem porque estamos na igreja. O perigo de nós estarmos aqui, estarmos achando que estamos bem porque estamos na igreja, nos reflete, nos remete à ideia de que aqui nós somos salvos verdadeiramente. A salvação, querido, a salvação, ela verdadeiramente, ela é um ato, mas nós precisamos nos santificar para que o perigo da soberba, para que o perigo da insubordinação, ele não prevaleça nas nossas vidas. Nós somos arrodeados de perigos todos os dias. Não é porque eu sou crente, não é porque você é crente, não é porque nós somos crentes que nós estamos livres de ser alcançados pelos perigos. Crente vive em perigo, mas ele vive saindo dos perigos, porque Deus, o Todo-Poderoso, nos dá essa oportunidade e esse conhecimento e entendimento de o perigo, de nós nos afastarmos do perigo. Ok, a gente vai voltar, vai dar uma paradinha e ouvir uma canção. Eu espero que você que está em casa esteja gostando da nossa discussão. Nós voltamos já já, vamos meditar na canção que vai ser ministrada agora. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu rei e meu
adorarei com amor. Você pode declarar nessa noite: eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Declare pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nessa noite, na nossa segunda roda com os professores, e nessa noite nós estamos conversando sobre os desafios da vida cristã. Se você ligou sua televisão agora, seu celular, está nos acompanhando, nós iniciamos a nossa conversa falando sobre os cuidados com os desejos e iniciamos uma conversa sobre os perigos do mundo. O irmão Moraes, ele apontou 2 perigos, que é a insubordinação e a maledicência, né? E aí, professora Keiliane, o que você poderia estar colocando também para falar sobre essa questão dos perigos do mundo? E há um ponto também muito importante que a gente tem que perceber quando a gente fala sobre mundo, biblicamente falando, né? É isso, Keila? Isso, porque o texto aqui está falando no contexto espiritual, porque o versículo 4 começa dizendo: os adúlteros e adúlteras, não sabei que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então aqui está falando que o Senhor, Ele não admite a gente servir a 2 deuses. Então o coração do homem muitas vezes fica nessa divisão entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. E o mundanismo, ele é muito presente em nossas vidas, no cotidiano das pessoas. Então, a gente observa que quando a gente tem mais amor pelas coisas do mundo, querendo fazer aquilo que o mundo nos mostra, o que Paulo vai dizer que nós não devemos nos moldar à forma do mundo, mas nós devemos transformar o mundo com a nossa mente transformada. Aqueles que têm a mente de Cristo não fazem as coisas que o mundo fazem, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque quando a gente ama o mundo, as coisas do mundo, começamos a fazer tudo o que o mundo está fazendo, daqui a pouco a gente está sentindo que nós estamos em um adultério espiritual contra o próprio Deus. E Ele abomina a idolatria, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, um desafio cristão é não deixar o mundanismo tomar conta dos nossos corações. E é um desafio muito constante, diário, que nós temos que ter todos os dias. Não deixar que o mundo, que as coisas do mundo, os cuidados do mundo que nos rodeia o tempo todo,
tome conta do nosso coração, mas saber que nós temos a mente de Cristo e temos que transformar o mundo com a nossa mente, como diz a palavra do nosso Deus. Quando tu falas da questão do mundanismo, Keila, eu penso que a gente tem que fazer também a seguinte reflexão, né, professores? E esse mundo também que a Bíblia fala é do sistema, né? Desse sistema corrompido que desde Gênesis, lá no capítulo 3, quando houve a queda, tudo mudou. Deus tinha um plano para a humanidade e tudo foi modificado devido à desobediência, à insubordinação, né? Então, é esse sistema corrompido. Então, o perigo desse mundanismo, de nós nos contaminarmos com ele e contaminarmos a nossa vida com Deus. É isso que esse é o alerta que Tiago faz para a gente, a carta de Tiago faz para a gente. E quando ele fala da insubordinação e da maledicência, ele fala de perigos que nós devemos tomar cuidado. Porque ele é enfático quando ele diz assim, lá em Tiago 4,11, não faleis maus uns dos outros. Ele é taxativo. Como igreja, a gente tem que evitar esse tipo de procedimento, esse tipo de prática, porque o Senhor, ele não concorda, não é da vontade de Deus. E é um dos perigos que a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente também pode pensar em outros. E aí eu vou trazer, quando o Tiago começou a fala dele, teve uma coisa que ele falou de reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que somos pequenos diante de Deus, não é isso? E quando Tiago, no capítulo 4, ele diz assim, ele começa a falar, ele tem uma hora que ele faz uma seguinte pergunta. E os questionamentos de Tiago, eles são profundos, eles nos levam a muita reflexão, a Bíblia como um todo. O que é nossa vida, afinal? O que é nossa vida, afinal? O que é nossa vida? E ele fala da questão dos planos. Será que é errado planejar? E aí, professores? O que vocês podem dizer para a igreja que está nos ouvindo agora? Eu, analisando essa questão sobre o Senhor nos ensinar a ser pequenos, no reconhecimento de que nós dependemos dEle como o provedor e não na providência, de nós sermos o fruto de tudo, de nós proceder às coisas, mas crer e aprender que elas procedem de Deus, nos ensina primeiro que nós não devemos ser orgulhosos, soberbos. A altivez do coração, a soberba do coração, o orgulho, ela precede a queda. Porque o homem ele começa a caminhar no sentido contrário a Deus. Sempre quando eu falo sobre orgulho e soberba, eu me lembro de 2 pontos. Sobre a construção da Torre de Babel. Sobre Satanás, que queria ser Deus, queria sentar no trono de Deus. E um terceiro ponto que me chama muita atenção e me choca, porque eu vejo que eu também tendo a ser assim por causa do pecado que habita em mim, por minha natureza decaída. Mesmo que regenerado, o pecado ele luta e trava conosco, todos os dias guerreando. E aí, se nós não deixarmos sermos guiados pelo Espírito Santo, como Paulo diz, nós não vamos obedecer a Deus. E aí eu me lembro da história do rei Urias. Quem lembra do rei Urias? Primeiro a história começa lá em Crônicas contando que ele começa a servir a Deus de acordo com Deus, porque já vieram outros reis antes dele, fizeram e aconteceram, uns obedeceram, outros obedeceram, mas sempre se afastando de Deus. O orgulho do homem sempre o conduzindo ao contrário de Deus. E aí tudo bem, ele faz tudo que de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com os preceitos ensinados pelo Senhor aos seus antepassados, mas aí chega um dia que ele se deixa dominar pelo orgulho. E aí ele se acha na autoridade, no poder, na altivez de chegar e adentrar ao templo e oferecer incenso ao Senhor. Que naquela época, só quem poderia fazer isso eram os sacerdotes, o sumo sacerdote. E aí nós vemos a consequência novamente, o pecado que traz da desobediência com o orgulho. O rei adoece da lepra, que naquele tempo era uma das piores doenças. O homem tinha que viver isolado. E o restante do seu reino, ele viveu isolado de toda a sociedade,
E nós sabemos que o homem nasceu para ser um ser social, de se relacionar uns com os outros. E aí o seu filho deve governar no seu lugar. E nesse inteirinho, ele começa a caminhar para longe de Deus e as coisas, o povo começa a derrocar novamente. Então, é este cuidado que nós devemos ter, né, de resistir primeiramente a isso, de ver que nossa vida é pó, é sopro, é sombra, né, que uma hora nós vemos e às vezes elas aparecem, né? Então nós temos que entender isso. Por isso que o salmista diz: ensina-me a contar os nossos dias, para que eu tenha um coração sábio. E essa seja a nossa oração, porque senão nós vamos trilhar e caminhar para uma derrocada, para longe de Deus. E viver longe de Deus não é legal. Quero só pontuar sobre essa questão da vida, planejarmos, porque o homem ele tem a ideia, triste ideia, de achar que ele está no controle da vida, né? Esquece que nós somos transitórios aqui. Quem em 2020 não planejou um ano excepcional, né? E aí fomos surpreendidos por uma pandemia e não sabemos como fazer. Então o texto diz de Tiago que a gente tem que planejar, mas dizer assim: se Deus quiser, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, ano que vem, se Ele me permitir estar naquele ano, no próximo domingo, amanhã. Então, a gente não devemos fazer plano, como aqui o texto fala que os homens faziam. Hoje, amanhã, ano que vem, negociamos, vamos ganhar dinheiro, vamos ficar rico. Mas a gente tem que colocar, se Deus quiser, se Deus permitir, se for a vontade de Deus, porque Ele está no controle das nossas vidas. Como o Tiago falou, a nossa vida é um sopro. O texto diz que é um vapor, e quando o sol sai, some. Então, hoje a gente está falando aqui, mas o amanhã não nos pertence. Tudo pertence ao Senhor. O controle da vida está nas mãos do Senhor. E o homem tem essa ingênua ideia de achar que está no controle de tudo, que pode planejar. Mas dizer, como diz a Bíblia, a própria Escritura, nós devemos fazer os planos, mas nós temos que saber que a resposta, a confirmação vem do nosso Senhor. Provérbios, amados, Provérbios 16:1 fala exatamente no que a professora Keila acabou de falar. Diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. E aqui o comentário faz uma pergunta: quantas vezes planejamos sem sequer consultar ao Senhor? E a professora Keila acabou de falar a respeito disso. Quantas vezes nós achamos que nós somos autossuficientes de planejar e concluir os nossos planos? Quantas vezes nós achamos que Deus não faz parte dos nossos planos? Quantas vezes nós fazemos planos, não dá certo, não temos a resposta esperada, e aí nós não consultamos a Deus, mas culpamos a Deus pelas nossas derrotas. Culpamos a Deus pelos nossos insucessos. Deus, a palavra do Senhor diz que os planos de Deus são os melhores para nós. Planejar não é errado. Planejar o homem fazer seus planos não é errado. A palavra do Senhor diz que se você tiver que fazer alguma coisa, você precisa sentar, fazer os seus cálculos, calcular, para ver se você vai conseguir terminar aquilo que você planejou. Mas antes de tudo, coloque nas mãos do Senhor. O homem não é nada autossuficiente para dizer: eu vou planejar e eu vou concluir e não quero Deus nesse negócio. Não é assim que funciona. A palavra de Deus diz: o homem faz planos, mas a resposta vem do coração do Senhor. Uma professora Keila falou, o professor Tiago falou, nós precisamos entender que nós somos pequenos na presença de Deus. Nós não temos autodomínio de nada. Nas nossas vidas, quem manda é Deus. Na nossa vontade, quem manda é Deus. E em nossos planos, também, quem manda é Deus. Amém. Só uma cumprimentação, e aí que Tiago fala, e eu estava rememorando aqui, para não esquecer.
que ele fala sobre aí essa questão de nós fazermos o plano para o amanhã, e que acontece muito conosco. Nós dizemos de fazer o que é necessário. E Tiago alerta, né? Aquilo que Deus der para vocês fazerem e vocês não fizerem também é pecado. E às vezes só, a gente planeja tanta coisa e tem algo bem na ponta, debaixo do nosso nariz para fazer, nós não fazemos. Né? Nós parece que ficamos cegos e olhamos só para aquilo que está fora do nosso alcance. Então, ele nos chama a atenção aqui para nós vivemos o presente e fazermos, mesmo que seja pequenas coisas, mas fazer aquilo que nos compete fazer nesta hora. Eu achei muito oportuna cada uma das falas, né, de vocês, porque, de fato, quando o Tiago ele traz essa visão de que somos como a neblina, somos como a erva que murcha, ele está querendo mostrar para a igreja que nós não somos autossuficientes, como às vezes nós pensamos que somos. Nós, às vezes, pensamos que temos o controle, e nós não temos. E a colocação de Keila foi perfeita quando ela fala de 2020. Quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas nós não colocamos no papel. Dia 31 de dezembro de 2019, 2020, é isso, é aquilo. E Deus veio e mudou tudo, porque Ele está no controle de todas as coisas, de fato. Então, assim, Tiago também ele faz outra alerta sobre as nossas pretensões. Nós temos pretensões, isso acaba fazendo em nós vivermos pensando nas nossas vanglórias. E a Bíblia sempre nos alerta que o que nós temos e o que nós somos vem do Senhor. É Ele que nos dá, é Ele que nos possibilita, é Ele que permite com que nós alcancemos determinadas vitórias. E as nossas vitórias, elas devem ser tributadas ao Senhor. Então, assim, são perigos que nós temos que ter. E quando a gente se fecha nas nossas pretensões, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou alcançar isso, eu vou alcançar isso, tem coisas no reino de Deus que a gente poderia estar se voltando também e acabamos esquecendo. E se nós não conseguimos planejar adequadamente, Tiago também diz lá no capítulo 1, se lhe falta sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. Eu estou sem sabedoria para decidir sobre isso, o caminho é esse, é aquele. Eu vou pedir para quem? Eu vou pedir orientação ao Senhor. Então, a gente já falamos sobre esses pontos, e a gente vai dar mais uma paradinha, né? E depois a gente retorna. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude, declare, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão, Ele sara minha alma.
Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós retornamos, estamos numa roda com os professores da escola bíblica e você está acompanhando a nossa conversa sobre os desafios da vida cristã. E nós conversávamos sobre o que é a nossa vida, afinal, pautado em Tiago, capítulo 4. Falamos também dos perigos das nossas pretensões, da vanglória. Já falamos sobre o mundanismo, já falamos sobre os perigos dos desejos, dos nossos desejos, quando eles não estão de acordo com a vontade do Senhor. E agora eu vou lançar uma pergunta para os professores e para você que está em casa nos acompanhando. É pecado ser rico? Eu começo falando aqui, você sustenta. Não. A palavra do Senhor, em momento nenhum, proíbe seus servos de serem ricos. Nós conhecemos muitos isso. Abraão foi rico. Davi, Salomão foi o homem mais rico da sua época. Jó, o pessoal gosta de falar de Jó, né? Que era o homem mais rico do Oriente. E muitos outros que foram alcançados pelo Senhor. José de Arimateia, né? Que ao ponto de Jesus não ter a cova para ser enterrado, né? Mas ele doou a sua, né? Que ele deu os melhores panos finos para cobrir aquele que ele cria, mesmo em meio à dificuldade que ele passava. O que o Senhor nos alerta, e Paulo, eu gosto quando Paulo fala para Timóteo, que ele está orientando para um jovem dar continuidade àquilo que ele vem falando na igreja, porque, novamente, conduzido pelo que o pecado trouxe ao homem, é a vontade de colocar no lugar de Deus qualquer outra coisa, né? Que eu falei sobre idolatria. E o dinheiro é um desses principais. O próprio Jesus, quando está na terra, fala que nós não podemos servir a dois senhores, nem a Deus, nem a Mamon, ou seja, o dinheiro, que era o Deus da prosperidade naquele tempo. E hoje se prega tanto a anseio às pessoas que elas busquem riquezas, e nessa busca pela riqueza, elas esquecem a maior riqueza, que é o Senhor, que é a alegria e satisfação naquele que é dono e que é tudo, e que pode satisfazer-nos plenamente, porque o dinheiro a traça, corrói, e vai acabar, vai passar, mas o Senhor, a sua palavra, permanecerão. Então, que nós possamos ter cuidado, e ao termos muitos recursos, aqueles que têm, possam ser compassivos para com aqueles que não têm. E não soberbo dizer, eu tenho, eu vou te humilhar, eu vou fazer tudo o que acontece. Porque nós vemos muitas vezes isso, né? E às vezes acha que o dinheiro pode se controlar e determinar quem vai viver, quem vai morrer. E ele acha que o dinheiro é o seu Deus. E nós temos que tomar este cuidado. Tendo esse cuidado, nós seremos prósperos no Senhor. Comentário de Tiago, ele já começa dizendo assim, ó: não é pecado ou errado ser rico ou ter dinheiro, mas pode tornar-se pecado a injustiça advindo da ganância pelo dinheiro. Queridos, o mundo que nós vivemos é um mundo cheio de necessidades. E muitas dessas necessidades você supre com dinheiro. Você precisa trabalhar para ter dinheiro para suprir a sua casa. A igreja precisa de se desenvolver nesta terra, mas ela precisa de dinheiro para cumprir os seus compromissos. O rico, o homem de negócio, ele precisa de dinheiro para pagar os seus empregados. Não é pecado ser rico. Deus, ele em momento algum, ele abomina a riqueza dos homens. Existe algo nessa palavra riqueza que Deus verdadeiramente abomina, mas é o perigo que a riqueza traz para o homem. Quando o homem ele deixa o dinheiro dominar a sua vida, aí é pecado. Quando quando aquele jovem rico se encontrou com Jesus e o Senhor fez uma série de perguntas para ele:
quando chegou na vez dele vender os seus bens, dividir aos pobres e seguir ao Senhor, o que foi que ele fez? Ele se entristeceu e saiu da presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Queridos, verdadeiramente, o Senhor não queria que aqueles jovens vendessem os seus bens, mas ele estava demonstrando que ele amava mais o dinheiro do que amava a Deus. Nós temos que ter muito cuidado para que quando nós tivermos uma condição, para quando nós nos tornarmos mais abastados, nós não deixemos Deus ocupar o nosso coração, desocupar o nosso coração. Ao lugar de Deus, nós não devemos colocar o dinheiro. Dinheiro é necessário para eu, dinheiro é necessário para nós, dinheiro é necessário para você. Mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro não vai tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. O mundo precisa de dinheiro. Dizem que o dinheiro é a mola do mundo. Verdadeiramente, muitas coisas, ou quase todas, se resolve com dinheiro. Mas o dinheiro ele tem o seu valor, mas nunca tomará o valor de Deus nas nossas vidas. Quero pontuar bem rapidinho a respeito da questão das riquezas, de ser rico. Não, a riqueza em si não é pecado, mas às vezes a maneira, os meios que você conseguiu tal riqueza. É isso também que o texto fala, que essas riquezas que está aqui, eles conseguiram passando por cima do pobre, oprimindo, defraudando. Então, o que a gente observa no nosso mundo atual? Que muitos políticos, né, eles compram jatinhos, compram muitas coisas, com dinheiro que poderia ser beneficiado às pessoas, aos pobres, investido na saúde, em outras aplicações, vamos dizer assim. Ainda são idolatrados por muitas pessoas por isso. Então, o texto está falando disso, que a maneira, os meios que fizeram para conseguir essa riqueza, isso sim é pecado. Então, queridos, nós vamos concluir da seguinte maneira esse desafio, né, do crente. Porque a gente tem que entender também que aquela pessoa que tem riquezas, Jesus morreu na cruz por ele também, né? Então, o que a gente tem que pensar, não é pecado ser rico, mas pode vir a ser. Quando há um acúmulo desenfreado de bens materiais, e aí entra a fala de Keila, quando quem acumula suas riquezas não leva em consideração aquele que está ali a seu serviço e acaba o oprimindo. E a fala de Tiago também é bem enfática nesse sentido, quando ele diz: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, de maneira ilícita. Então, ele também faz esse alerta. Então, não é pecado ser rico, mas pode vir a ser por essa maneira desenfreada de adquirir os bens materiais. Além dessa maneira desenfreada e refletida, se a gente fosse fazer uma discussão, a gente ia levar muito tempo aqui se nós parássemos nesse ponto. Mas também tem a questão, Tiago, irmão Moraes e Keila, e quando o Tiago traz, o Tiago professor, não o Tiago a carta, né? Quando ele fala da questão da idolatria. Porque às vezes a gente tem aquela visão de idolatria somente quando se volta para ídolos, imagens. Mas nós criamos, às vezes, ídolos e idolatramos, e o dinheiro pode vir a se tornar um ídolo. E as pessoas idolatrarem esse ídolo. Então, são perigos que a gente também tem que tomar na nossa caminhada, na nossa vida cristã, de não só o dinheiro, mas outras coisas vir a se tornarem ídolos e ocuparem o lugar que é de Deus. Então, esse também é um perigo. Mas a gente vai logo pensar também em uma outra questão que a carta de Tiago nos traz, e que, pensando no que nós já falamos de mundanismo, nessa vida que
leva o homem a consumir mais, a não considerar determinadas coisas. E a paciência, gente, na nossa vida? Onde é que entra a questão da paciência e da integridade? Será que a gente tem conseguido caminhar e exercitar a paciência como a Bíblia tem nos ensinado? O que Tiago vem falar sobre isso, Keila? Tiago compara que ser paciente é como o semeador, né? Que ele coloca lá a semente e ele tem que esperar pela chuva seródia, pela chuva temporã. Então, também ele nos dá exemplos que nós temos que estar esperando até a vinda do Senhor. E se a gente acha que só a gente é afligido, que só a gente que está passando por lutas, por aflições, mas ele diz que nós temos que ser paciente. Ser paciente, íntegro ao Senhor, com paciência. E diz mais que nós devemos olhar para os exemplos dos profetas, porque mesmo passando por tudo que eles passaram, ele cita também Jó e diz que, mas eles falavam, eram pessoas que abençoavam o povo, outras pessoas, o próximo, não murmuravam, não maldiziam, não se queixavam uns contra os outros, mas os profetas, para a gente tê-los como exemplo, né? E quando a gente achar que só a gente passa por prova, por lutas, a gente olhar para esses exemplos e lembrar a paciência, que é um fruto do Espírito, que é muito difícil colocá-lo em prática nos nossos dias, porque nós, até quando a gente está aqui assistindo, se travar, todo mundo entra aqui botando 1000 mensagens, né, Marcos? Então, a gente é muito impaciente no dia de hoje que vivemos, da internet, de tudo online, tudo tempo real. Então, hoje, em 2021, ser paciente é uma dádiva. Paciência, queridos, paciência tem a ver com esperar. Olha o quão é difícil esperar por alguma coisa. É difícil esperar por uma resposta, ainda mais se essa resposta é dada por Deus. Quão difícil é você esperar uma resposta de Deus e essa resposta não é a resposta que você espera receber. Quando a professora Keila falou do exemplo de Jó, da paciência de Jó, Jó é um exemplo de paciência para nós. Quando ela falou do lavrador, o lavrador, ele não acelera o plantio da semente. O lavrador, ele não acelera a preparação da terra e ele não acelera a colheita. Ele espera tudo ao seu tempo. Se ele acelerar tudo isso, vai finalizar com a aceleração da colheita. E se for colhido fora de hora, a lavoura não terá fruto. Paciência, querido. Esperar é muito difícil. Quantos de nós não conseguimos esperar a resposta de um resultado de exame? Não conseguimos esperar a resposta e o resultado de uma entrevista. Não conseguimos esperar a resposta de N coisas que todos os dias nós aguardamos. Então, como a professora Keila falou, paciência de Jó. Tantos homens na Bíblia esperaram pela resposta de Deus. Se você for refletir, quase todas as mulheres citadas na Bíblia, Raquel, Ana, Sara, aquelas mulheres eram estéreis, não tinham condições de procriar. Esperaram, oraram e esperaram, e ao tempo do Senhor foi dado resposta para cada uma delas. Mas é difícil demais esperar, amados. É difícil demais esperar, inclusive quando você está precisando da resposta para ontem. E no mundo que nós estamos hoje, tudo é para ontem. Tudo é para hoje. Não se pode nada
deixar para amanhã. E a prática de esperar, para nós, neste mundo, tem sido muito difícil. Mas nós, como crentes, precisamos saber esperar. Esperar o quê? Esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Muito bem. Pensando nisso, a gente também fala sobre a questão da integridade. E Tiago, ele faz outro alerta, né? A epístola faz para a gente, o autor faz para a gente. Quando ele diz assim: seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Está em Tiago capítulo 5, versículo 12. Isso nos leva a pensar muitas coisas. A questão da nossa palavra. Quando nós falamos, e as pessoas esperam que nós venhamos cumprir. Então, pensar nessa integridade, nessa linha, também é um desafio para nós, cristãos, porque Jesus já nos alerta, né? Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. E aqui ele diz, porém, sim, sim, não, não. Não ter dubiedade, né? Entre essas duas palavras na nossa fala, na nossa vida. Então, tem esse também desafio da questão da integridade quando a gente vai pensar nisso. Mas, além disso, tem um outro ponto, Tiago, eu queria que tu falasse para mim, para os irmãos que estão aqui, para quem está em casa nos acompanhando, é sobre ser solidário. O que a carta de Tiago vai falar? De que maneira o cristão ele pode ser solidário? Dentro da igreja, como é que a gente vai exercitar essa solidariedade? Talvez você esteja em casa, possa estar dizendo, mas é muito fácil. Mas será que é mesmo? E quando Tiago ele traz essa questão da solidariedade, logicamente que a gente não vai encontrar lá a solidariedade cristã escrita lá na carta de Tiago. Você não vai encontrar isso lá no capítulo 5. Mas ele traz direcionamentos, né? Ele dá apontamentos para que a gente possa pensar de que maneira servir ao próximo, estar atento àquilo que o próximo está necessitando. O que você poderia estar nos dizendo sobre isso, Tiago? Antes de falar sobre solidariedade, Paulo tocou na questão da integridade, que acarreta também na solidariedade. Porque se você não é íntegro, você tende a burlar a justiça. Que ser solidário é ser justo, ser reto, ser íntegro. E eu lembro só um exemplo de Saul. Deus deu uma ordem para ele quando atacasse um povo que tudo deveria ser destruído. Mas ele achou por bem, mas o povo, a desobedecer a Deus, não foram íntegros em cumprir a ordem do Senhor. E trouxeram para eles as melhores coisas, os melhores gados. Aí ainda por cima, para justificar a sua falta de integridade, que eles iam oferecer ao Senhor, mas o Senhor não pediu. E muitas vezes nós agimos assim e tentamos barganhar com o Senhor por nossa corrupção. Quando você é neutro, você tende a ser corrupto no que você faz. E nós sabemos que o Senhor não coage, não coabita com pessoas que agem dessa forma. Ele é íntegro e ele espera que seus filhos sejam íntegros também. E aí eu me lembro, primeiro, lá no Êxodo, no capítulo 23, ele vai falar sobre a prática da justiça. E aí eu lembro muito bem da questão da história da colheita. Aí Moisés vai alertar para eles deixarem o que ficar nos pés, ou o que caírem pelo caminho quando for feita a colheita, para eles lembrarem do pobre, da viúva e do estrangeiro. Se você for estudar nesse período, você vai ver que principalmente o estrangeiro era considerado como se fosse nada naquela época. Era um escravo, não tinha identidade, era desprezado. Mas o Senhor alerta o seu povo, que eles não deveriam fazer o que os povos antigos faziam, quando eles eram estrangeiros no Egito. Eles sofriam, foram escravizados, não. Mas eles eram para ser misericordiosos, ajudarem os que precisam, estender a mão. E aí Saulo falou da igreja. E eu acho muito bonito, e é uma coisa que eu me alegro e oro sempre ao Senhor que nós continuemos, principalmente nesses dias difíceis, no hoje.
muitas pessoas precisam do mínimo. E o próprio Tiago fala que às vezes o irmão, ele precisa do elemento espiritual, mas ele também às vezes precisa do material físico. Quantos que estão perto de nós passamos dizendo, mãe, Deus abençoe, né? Mas se nós temos, nós devemos estender a mão, né? Fazer campanha. Porque nós podemos só esperar que o Estado faça. O Estado tem que fazer, mas nós, como igreja do Senhor, devemos tomar essa iniciativa de forma natural, algo que está entranhado em nós, porque Cristo ensinou. Lembra aquela multidão cheia de fome? E ele olhou com um olhar de compaixão. Eu acho tão bonito quando os autores dizem, e Cristo olhou com um olhar de compaixão para aquele povo que seguia ali o dia todo, né? E aí ele mandou todo mundo sentar e foi atrás de abençoar aquelas pessoas. Elas tinham sido abençoadas com alimento espiritual, com a palavra, mas também foram saciadas e diz que sobrou, né? Superabundou. Então, nós como igreja, individualmente, se nós podemos fazer, seja com 1 quilo de alimento, vem e traga, porque cada vai juntando, uma hora faz uma cesta, e uma família vai ser abençoada. Paulo vai falar que nós devemos ser primeiro misericórdia e benéficos com os familiares da fé, ou seja, com os irmãos que estão conosco. Porque às vezes a gente quer olhar para longe, onde nós às vezes estamos em possibilidade de chegar, e bem perto de nós alguém precisa. Então que nós possamos olhar para isso, que aí nós vamos estar fazendo algo que o Senhor é e nos manda fazer, sermos justos e praticarmos justiça. Tiago, eu acho bem interessante essa questão do caráter de Deus na questão da justiça, e quando tu traz essa contribuição ao falar do como Deus se preocupava com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro. E nós, como igreja, a gente sempre observar isso. Nós servimos a um Deus justo. Então, Ele olha aqueles que são oprimidos. Ele olha as dificuldades deles. Então, como igreja, a gente tem que tentar fazer esse exercício de estar olhando aos que estão com necessidade. É uma necessidade. Que a gente consiga prosseguir nessa jornada, tendo esse desafio e conseguindo exercitá-lo, fazer, porque ele também vai falar que a nossa fé, ela não deve ser só, nós não devemos ser só ouvintes, mas sermos também praticantes da palavra do Senhor. Então, querida igreja, nessa noite, nós discutimos, eu não gosto muito dessa palavra, discutir, nós dialogamos, né? Nós conversamos, nós somos crentes, nós não, né? Não que a discussão não seja nesse sentido também, né? Eu também não quero ser muito taxativa assim. Vamos entender, nós estamos conversando, é uma roda, uma conversa, e nós estudamos hoje sobre os desafios da vida cristã. São muitos os desafios, mas nós destacamos alguns baseado em Tiago 4 e 5. Nós estudamos sobre o cuidado dos desejos e o perigo do mundo. Aprendemos que devemos ter cuidado com aquilo que desejamos para não nos tornarmos pessoas egoístas, pensarmos só em nós mesmos, só nas nossas causas, que as nossas petições não sejam petições voltadas só para o nosso eu, mas pensar também naqueles que estão próximos de nós. Da necessidade da resistência necessária, sabemos que nós somos pequenos e também que nós devemos saber fazer o bem quando estiver próximo de nós. Falamos sobre o cuidado com a riqueza, né? O cuidado com a riqueza e o que, biblicamente, Deus vem falar para nós sobre o ser rico e os cuidados com a riqueza. E também falamos sobre paciência, integridade e solidariedade cristã. E nesse momento nós vamos para as considerações finais. Eu queria agradecer a vocês, meus queridos, minha querida. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Os dons, eles não são dados em vão para a edificação do corpo. Quero agradecer. E aí vocês têm 2 minutinhos cada um para fazer as considerações finais do nosso encontro. Queridos, eu queria agradecer como igreja, primeiramente a Deus por nos dar a oportunidade, em um tempo muito difícil, de nós estarmos aqui. Queria agradecer à professora Solange, que nos confiou
a missão de estarmos aqui na roda. Queremos agradecer ao irmão Marcos e queremos agradecer aos professores, meus colegas, meus amigos. Como igreja do Senhor, nós estamos aqui para contribuir. Espero que você que permaneceu conosco até agora tenha aprendido e tenha sido edificado com a palavra do Senhor. Muito obrigado por nos acompanhar até este momento. Nós queremos agradecer a Deus e agradecer a você. Amém? Quero agradecer a Deus, agradecer essa oportunidade à nossa igreja e dizer que foi muito proveitoso, né, para nós aqui como professores. A gente aprende quando a gente estuda mais um pouco a palavra, que a gente quer levar mais esclarecimento para a igreja. E, assim como o irmão Moraes falou, espero que a igreja tenha entendido, tenha compreendido aquilo que nós falamos aqui. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, o seu lar, aonde você esteja. E a paz do Senhor esteja com você. Amém? Eu louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede. Ser um ser tão insignificante e pequeno como eu, poder cooperar com a sua igreja, fazer parte do seu corpo. E aí, o que me alegra, eu quero compartilhar com os irmãos, eu me lembro de uma história muito bela sobre a obediência, a solidariedade, da história de Boaz e Ruth, né? Eu anotei e eu me lembrei que essa história vai acarretar naqueles que são os antepassados do nosso Salvador. Tudo que nós fazemos direcionados pelo Senhor nos conduz a um alvo principal. E este alvo principal, que é Cristo Jesus, gera vida. Nós agradecemos aos irmãos por nos ouvirmos, ter tirado o seu tempo para ser abençoado. Tempo que você nos ouviu, nós aqui aprendemos, você também aprendeu bastante. E nós louvamos a Deus pelo convite e por nos capacitar, nos dar sabedoria para dialogar sobre tão precioso tema. Que Deus abençoe cada um, que vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento da verdade e busquem conhecer ao Senhor. Amém. Nós agradecemos você que nos acompanhou nessa noite, você, sua família, amigo que tem acompanhado a Igreja Batista Betânia. Muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa, depois você pode buscar no canal novamente e tirar suas dúvidas, anotar alguma coisa que você talvez não tenha anotado. Essa é uma das vantagens. E eu também queria lembrar a igreja, apesar de nós não estarmos nos reunindo presencialmente pelas manhãs, como igreja, Escola Bíblica Dominical, que abril é o mês da Escola Bíblica Dominical, né? Não estamos tendo a Escola Bíblica. Então, aproveite também essa oportunidade de aprendizagem que o Senhor abriu para nós, é uma porta. Mais uma vez, eu agradeço aos meus irmãos e você que nos acompanha. Deus nos abençoe e nos fortaleça, porque toda a capacidade que nós temos não é de nós mesmos, mas é Deus que opera em nós. Muito obrigada. Vamos orar? Deus, eu te agradeço e te louvo, Pai, pela vida dos teus filhos que estão aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o teu Espírito Santo nos conduziu a falar o que era necessário ser falado. Obrigada pelos nossos irmãos que estão em casa nos acompanhando. Que o Senhor tenha também os ajudado para que eles tenham compreendido tudo que nós conversamos nessa noite. Obrigada, Pai, pela vida da tua igreja, uma igreja que tem se dedicado a estudar a tua palavra. Mas além de estudar, além de refletirmos sobre a palavra, nos ajuda a praticá-la, a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Nós oramos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém.